Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima. Segunda-feira, como já dizia o meu grande amigo Evaristo, segunda-feira é foda, né? Mas a gente começa aí o programa Cultura Geral, segunda-feira, e com essa pauta bacana que é da OAB. E estamos recebendo aqui, mais uma vez, né, o João Rafael, que é o capitão desse time aqui, nessa pauta da OAB, e também o doutor Cristiano Gonzaga. E a gente vai tratar aqui de alguns assuntos de delação premiada. O professor Cristiano vai dar uma aula para a gente aqui sobre delação premiada, sobre essas questões todas que tem rolado aí na nossa sociedade. Vamos falar também dessa coisa da mídia com a sua condenação. Vai ser um bate-papo bem gostoso, como vocês já estão todos vocês já estão acostumados nessa sala aqui dentro. E a gente imagina que vocês se sintam confortáveis e nos acompanhem aqui também, se sentindo dentro do programa. Seja muito bem-vindo todos vocês em mais um Cultura Geral. Ô João, seja muito bem-vindo aí, mais uma vez aí com essa pauta bacana, que é essa pauta da OAB, bem esclarecedora e bem importante aí para a comunidade, não só de Nova Lima, como na região também e todo o Brasil. Seja bem-vindo. Ô Betão, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente, né, com a nossa pauta de todas as segundas, nesse programa que é bastante esclarecedor. Hoje estamos aqui com um convidado especial, o Dr. Cristiano Gonzaga, professor, grande amigo, deixou lá suas obrigações para estar aqui hoje podendo contribuir junto com a gente no programa, e estamos aqui para falar hoje sobre o direito penal e sobre as coisas que têm acontecido na sociedade, debates importantes. Professor Cristiano, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Isso aqui é um programa, é um rádio falado, entendeu? É só imaginar que a gente está num programa de rádio, o João já está acostumando já com essa coisa assim do programa de ser um rádio falado, porque não tem essa coisa assim dessa formalidade da televisão, igual você vê em outros programas e tal. É mais um bate-papo mesmo. Seja muito bem-vindo aqui e é um prazer te receber com tanto carinho assim e agradecer pelo carinho de ter aceito o convite aí do João, vindo aqui participar do Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Seja muito bem-vindo. Bom, só tenho a agradecer ao João, também ao Betão, dizer que eu vim aqui para contribuir, falar um pouco da minha atividade criminal na prática, como que nós, como promotores, professores, nós atuamos, tendo em vista essa sistemática aí da própria Lava Jato, envolvendo personalidades do mundo político, do mundo econômico, e trabalhar com vocês esses aspectos práticos aí. Que eu puder contribuir com o povo de Nova Lima, será um grande prazer. Não, com certeza. João, eu já vou rolar a bola para você, entendeu? Já vou passar essa bola, essa taxa de capitão, para você comandar esse bate-papo aí. No âmbito aí dessa coisa de mala para lá, mala para cá, delação premiada e tal, você elaborou essa pauta junto com o Dr. Cristiano. É muito importante a gente discutir esse assunto, né, João? Realmente, é muito importante se discutir essa questão da Operação Lava Jato e todas as circunstâncias que estão envolvendo, para você esclarecer a população. Muitas vezes as pessoas estão vendo a notícia, mas não estão sabendo o que está acontecendo, só está sabendo que político tal foi preso, tal empresário foi preso, e não sabe o que está acontecendo realmente. E é importante a Operação Lava Jato, esse combate à corrupção, mas ele não pode ser feito às duras penas. Nós temos uma Constituição, que é a Constituição Brasileira de 88, e ela é regida por vários princípios e nós temos que respeitá-los. Então, gostaria aqui de fazer uma pergunta aqui para o meu amigo professor Cristiano. O que ele acha a respeito da delação premiada? Bom, João, delação premiada, é bom que a gente situe o nosso ouvinte. Ela foi agora lançada à mão pelo Ministério Público Federal, pelo juiz Sérgio Moro, de forma a investigar certos crimes que antes a gente não conseguia. Por quê? Quando se fala numa corrupção passiva, numa corrupção ativa, nós temos o corrupto, que é aquele que está se vendendo, e o corruptor, que é aquele que está comprando. E quando é uma conversa entre duas pessoas, aquele que compra, aquele que vende, é muito difícil de você aqui ter uma prova de um terceiro que estaria ouvindo ou que estaria aqui até mesmo no local.
Então a gente precisa da delação. A delação, que é a Lei 12.850 de 2013, ela veio de forma que um dos dois, seja o funcionário público, muitas vezes é o próprio político, ou o empresário, ele queira falar, bom, eu quero uma imunidade, eu quero aqui uma diminuição de pena, e para tanto eu vou entregar alguém. E a delação premiada permite isso. A delação premiada permite que a pessoa, ao entregar, tenha o perdão judicial, uma diminuição de pena. Só que, conforme você bem falou, João, a gente não pode ter essa pauta, eu acho muito importante, a pauta lava-jato, a pauta corrupção, nortear o país. A gente está vendo isso daí como se fosse uma perseguição cega à corrupção. A gente tem outros crimes também, mas de fato é muito importante a gente trabalhar os aspectos técnicos da própria delação premiada, que muita gente vê, a mala, entregou lá uma mala na casa do outro, encontrou o dinheiro. É importante, você diz, a presunção de inocência, a Constituição garante isso. Então, de uma forma, a gente pode combater a corrupção com a delação, mas também a gente tem que respeitar o direito da presunção de inocência. O fato de achar mala não quer dizer que a pessoa é corrupta, é um indício, mas a gente não pode já condenar, igual muitas vezes, infelizmente, a mídia faz também. O professor, esse instituto foi importado de onde? Como é que aconteceu isso? O Instituto da Delação. Bom, o Instituto, ele é conhecido até no direito norte-americano como plea bargain, que é o Instituto da Barganha, que a gente vê nos filmes norte-americanos, que o promotor vai lá e fala assim, olha, se você entregar fulano, eu não te processo. Veio dos Estados Unidos. Agora, o problema é que importou-se esse instituto de lá de forma a aplicar o que se pensa lá, que lá não tem regras, lá são princípios que regem o ordenamento jurídico. Então, o Brasil, a gente tem um direito germano-romano, muito na lei. Tem que estar na lei tudo que eu for fazer. Os Estados Unidos não precisam disso. Eles trabalham muito o negócio do dia a dia como princípio. E a gente está fazendo muito isso hoje aqui. A gente está trabalhando, principiologicamente, o Instituto de lá, mas aqui, onde são regras. Por exemplo, caso Joesley, quebrou a delação. Ele não cumpriu ou ele não levou tudo. E agora, como é que faz? Vale a delação dele? Não vale? A lei não fala isso. Nos Estados Unidos, eles conseguiriam resolver isso mais fácil. Porque eles trabalham com proporcionalidade, razoabilidade. Aqui a gente não tem isso, tem que estar na lei. E aí quem vai decidir isso agora é o Supremo. Então a gente fica um pouco engessado. É um instituto muito bom, eu acho que a gente tem que valorizar, porém é um instituto que foi importado de um direito muito diferente que o nosso, que é o nosso é o germano-romano e lá o anglo-saxônico. Existe alguma quebra de garantia, alguma coisa nesse sentido, assim, com relação à questão da delação premiada, por exemplo, as garantias constitucionais? E isso pode gerar alguma insegurança jurídica? Não? Bom, Betão, isso é uma questão que eu acho bem interessante, porque muita gente não sabe como é que funciona. Porque a delação premiada, as duas pessoas que se acordam, o Ministério Público, a polícia e o empresário, ou então o político que queira fazer a delação, tem lá as regras. E tem a presunção de inocência, tem a ampla defesa, tem tudo. Só que quando a pessoa ela resolve delatar, ela tem que confessar. Então, quando ela confessa, ela abre mão um pouco dessas garantias. Ela fala, fui eu, realmente eu entreguei o dinheiro. E eu quero aqui agora entregar a outras pessoas. Então, ela fica um pouco diminuída. E com isso, o Ministério Público ou a polícia, eles passam a entrar um pouco na vida privada dela. Só que ainda assim, a delação premiada, ela tem que ter um sigilo. A Constituição garante esse sigilo. E esse sigilo, ele vigora até o recebimento da denúncia. Quando o Ministério Público denuncia a pessoa delatada, e também aquele que delatou, o réu confesso, esse sigilo cessa. Aí todo mundo pode ficar tendo acesso ao que está naquela delação. Porém, no Brasil, não é o que está acontecendo. No Brasil, a gente tem visto que, antes mesmo de suspender o sigilo, na mídia já fala, veja, isto é, já traz aí que fulano de tal delatou. Isso aí, ninguém sabe como é que delatou. Isso aí viola a garantia, porque aí a pessoa passa exposta. Ô João, como é que, não só você como advogado, assim, como membro da OAB, vê isso tudo, todos esses movimentos? A gente vê como uma questão muito importante que tem sido feita, mas vários direitos constitucionais têm sido quebrados. A questão da ampla defesa,
muitas vezes está sendo condenado previamente. Está certo que foi pego ali, às vezes até num flagrante delito, mas a mídia já está condenando de forma ampla, pegando ali, por exemplo, um áudio, às vezes nem chegou no próprio juiz que está presidindo o inquérito ou o processo, e o áudio já está vazado para a imprensa e todos já estão tendo conhecimento e já está tendo aquele julgamento prévio que a mídia tem feito. Então, a OAB, ela não tem sido muito, vamos se dizer assim, que abrindo junto com a Operação Lava Jato, nesse respeito, porque a OAB tem feito até coisas que vão contra a Operação Lava Jato nesse abuso de autoridade, vamos se dizer, entre aspas. A OAB, como defensora das garantias constitucionais, ela se preocupa muito com essa situação, por exemplo, como o doutor Cristiano falou, por exemplo, você tem aí, por exemplo, a quebra da delação do Joesley. E aí, como é que fica e tal? Porque você tem o papel do OAB, que além de defender os interesses da sociedade, de defender também os advogados. Então, ali, por exemplo, tem certos réus aí da Operação Lava Jato que já estão totalmente condenados por toda a sociedade. E tem uma pessoa lá para defendê-lo, que é um advogado. E ele tem que fazer um papel importante, ele tem que levar as provas ao processo. E como a gente se diz no mundo jurídico, só existe o que está no processo. E as provas têm que ser válidas. Então, todos esses direitos têm que ser respeitados. O professor, a gente falando assim um pouco didaticamente, assim, como é que, eu sou professor da Milton Campos, né, licenciado, como é que é lidar com essa inovação toda do direito penal dentro de sala de aula, né? Hoje você dá aula em cursinho, mas assim, dentro de sala de aula, como que é lidar com o aluno, com as pessoas que estão com uma perspectiva assim, de aprendizado e tal, como é que é lidar com tudo isso? E cada dia tem uma novidade. Eu lembro que o doutor Leonardo, né, que veio aqui falando em uma outra oportunidade, ele falou assim, bom, eu estou indo para um lugar, vou ver qual o direito penal que se aplica naquele lugar. Tem muito, como é que é dar aula assim? Bom, Betão, isso aí é uma coisa que me deixa um pouco até assustado, porque hoje o que eu falo em sala de aula, seja no cursinho, ou seja numa pós-graduação, pode ser que aquilo que eu estou falando já não vale mais. Por quê? O Supremo, que é o guardião da Constituição Federal, né, muitas vezes ele muda o posicionamento. E aí que eu interpreto de uma delação, que eu interpreto de uma lei, que era a interpretação vigente naquele momento, já não é mais de manhã ou até mesmo de tarde. Então a gente está vivendo hoje uma rapidez muito grande, assim, a modernidade líquida, né? Até o Bauman fala isso, isso, né? O Bauman, né? Que é a modernidade líquida. Hoje, num toque, você consegue ter qualquer pessoa perto de você, conversar, mas ao mesmo tempo a efemeridade é tanta que a gente nem sabe qual vai ser a doutrina mais acertada. Então, é difícil hoje a gente falar um pouco de forma correta e acertada como é que vai ser a delação, como é que eles vão julgar. Eu, particularmente, concordo muito com o que o João falou, que é em relação à Constituição e em relação ao advogado. O que a gente tem visto hoje? Bom, muitas pessoas querem fazer uma cruzada contra a corrupção. Uma cruzada mesmo. Eu, particularmente, acho que tem que ser feito. Eu, particularmente, acho que a corrupção é um grande mal, sim. Mas a gente tem visto muitas pessoas, até mesmo alunos meus, falar assim, não, professor, mas os fins justificam os meios, é bandido. Bandido, então o que tem se não teve um mandado válido? Ou a interceptação foi vazada antes da hora? Isso eu acho um pouco perigoso, porque hoje em dia a gente tem que respeitar a regra do jogo. A regra do jogo é o processo penal, é a Constituição da República. E se a gente descumprir isso, a gente tem que lembrar que qualquer um de nós podemos sentar no banco dos réus. E a gente quer que aplique as garantias para a gente também. Porque é muito fácil falar isso de fora. Falar isso assim, mas tem que pegar mesmo, tem que fazer, tem que acontecer. A gente nunca sabe, pode ter um parente, pode ter alguém que pega um carro e dirige aí, atropela e mata. É errado, Você vai querer ser julgado de acordo com a Constituição. E não falar assim, dirigiu, tá bêbado, vamos condenar, não precisa nem de processo. Eu acho que tem que ter... muita gente que ele acha que, tem muita gente que acha que pensa assim, por exemplo. Então, para ele pode. Mas aí se pegou aqui, tá bêbado, atropelou alguém, matou, falou, não, aqui não, aqui é diferente, eu não sou bandido. Isso aí não é, e bandido é tudo igual. Se você for olhar, né, violar a lei penal, dirigindo embriagado, a corrupção é igual, mas tem que ser, a regra tem que ser a mesma. Proporcional. Proporcional, exatamente. E a gente vê hoje, as pessoas estão muito ávidas por punição.
E eu falo isso conhecendo o processo penal do próprio aqui constituinte nosso, ele tem as garantias. A gente tem que cumprir isso. E muita gente fala, você é garantista. Muita gente critica. Sim. Fala, por exemplo, eu como professor de penal, falo, você é garantista. Sou, ué. Garantista é aquele que quer fazer as garantias constitucionais. Quem não é garantista, ele quer que seja aplicada a lei de talião, né? Dente por dente, olho por olho. Olho por olho, dente por dente. Professor, condução coercitiva. Como é que se dá a condução coercitiva? A gente estava aqui nos bastidores e tal, as pessoas sabem que a gente conversa aqui nos bastidores e tal, e a gente estava falando disso e tal. Como é que se dá isso e como é que é essa condição? Bom, esse é um tema até muito árido, né? Muito complicado de trabalhar, porque hoje a mídia trabalha a condução coercitiva como se fosse correto, como se fosse aquilo mesmo. A gente viu já juízes no Brasil afora fazendo a condução coercitiva e até conduzir coercitivamente um ex-presidente da República. Falou, se foi feito isso, e a mídia falou porque pode. Só que a gente tem que ver o seguinte, eu até estava dando uma palestra essa semana, falando exatamente sobre esse tema, e a condução coercitiva era autorizada no Código de Processo Penal. Se o réu não comparecer ao ato que o juiz determinou, diz o CPP, Código de Processo Penal, que o juiz pode conduzi-lo coercitivamente. Também pode conduzir testemunha e vítima. Só que em relação ao réu, essa disposição do CPP é uma disposição anterior à Constituição de 88. A Constituição de 88, depois que ela entrou em vigor, ela garante que o réu não produza prova contra si mesmo. Isso aí todo mundo sabe, ele pode ficar em silêncio, ele pode não comparecer. Então a condução coercitiva, se o advogado vira para o juiz e fala, olha, meu cliente não vai comparecer. Não vai comparecer porque ele não quer falar, ele quer ficar em silêncio. A condução coercitiva agora, obrigando ele aí, o constrangimento, igual a gente vê, isso aí viola a Constituição da República. Porque se ele não quer comparecer, é um direito dele. Porque para que conduzir para chegar lá perante o juiz e falar assim, vou ficar em silêncio? Esse processo todo de condução, esse constrangimento que ele sofreu, explora a imagem da pessoa. E aí viola a Constituição. Então, a condução coercitiva, hoje, do jeito que está sendo feito, eu sou totalmente contrário. Eu acho que se ele está foragido, se ele não quer comparecer, aí tudo bem. Mas sabe onde ele está? Ele se dispôs a ir até o juiz e vai conduzir ele coercitivamente, levar a polícia, etc. Eu acho que isso daí a Constituição viola. Eu falo isso em sala de aula. A Constituição, ela não permite isso. Ela só permite se ele estiver fugindo, se ele não estiver comparecendo. Então, a condução coercitiva hoje, o CPP autoriza, mas a Constituição, que é a lei maior, não. A gente tem que interpretar o direito de cima para baixo. Infelizmente, é o que eu falo, essa saga que a gente às vezes tem em relação à corrupção faz com que a pessoa fique cega e não veja que a Constituição é a lei maior e deve ser respeitada. Para ela mesmo, né? Exatamente, para ela mesmo. João, tem que rolar essa bola para você também. Vindo desse raciocínio, nós temos aqui essa ânsia da população pela condenação. Realmente estamos cansados de corrupção, a gente vem vivendo isso durante os anos. Você liga a televisão, você já vê notícias de corrupção o tempo inteiro, em todos os estados, em todas as esferas, tanto municipais quanto estaduais. E surgiu essa sede da população por punição. E estão quebrando regras, tudo para punir a todo custo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Beto. Se você tiver alguém, por exemplo, um inimigo, essa pessoa fazer lá uma petição, levar no Ministério Público, protocolar lá, vai abrir um processo, vai ter um número de protocolo, vai instruir para o promotor fazer uma investigação em cima. Se essa pessoa pegar esse número desse protocolo, essa petição, levar num jornal, saiu no jornal, um fato que não é verdadeiro sobre você, mas que tem um procedimento lá, número tal da petição, protocolo tal, falando que o Betão fez tal procedimento, tal ação. Isso sai na mídia já te condena previamente. Então, os direitos têm que ser preservados. Essa condução coercitiva, você passa ali por uma humilhação pela pessoa, dependendo da forma que ela é exposta, que ela é colocada. É até legal a gente trocar nesse assunto, assim, por exemplo, a mídia e essa condenação antecipada, né? Como é que o senhor vê isso, professor, essa situação toda? E também explicar dentro de sala de aula toda essa situação, né? Porque, como a gente está conversando aqui, às vezes a pessoa acha, não, é isso mesmo, tem que fazer, acontecer e tal, tal. Isso também é uma produção
da teoria da linguagem, né? Como é que você vê tudo isso também, assim, nessa condição assim, da mídia e todo esse acesso que tem ao processo e toda essa condição, assim, até de politização também, né? Bom, uma questão que eu acho interessante, sempre que tem uma notícia, seja da Lava Jato, ou seja de alguma operação qualquer, eu gosto de ir na reportagem e ver lá embaixo a opinião dos eleitores, dos internautas. Sim. E a gente vai lendo, todo mundo é favorável a prender mesmo, a punir, e alguns falam tem que matar, tem que tomar tudo. Eu acho que isso, a mídia enaltece isso muito e acaba confundindo um pouco a própria Constituição, a própria ideia de lei. É o que eu falo, a gente tem que punir a corrupção, tem, mas tem que ser observado aqui o direito, a regra do jogo. E hoje a mídia, ela, ao mesmo tempo que ela levanta um governo, ela derruba um governo. Então eu acho muito perigoso, porque tem que informar, tem que informar. Isso aí não se discute. O problema é informar julgando. Porque, querendo ou não, a gente vê várias reportagens em que informa, mas a manchete é uma manchete que a gente vê que o cara está praticamente condenado. Então isso aí eu acho um pouco perigoso. A mídia, ela é importante, mas ela tem que, eu acho que, informar sem julgar, deixar a população julgar. E quando ela já dá a manchete julgando, a gente vê os leitores todos lá fazendo coro, né? Tem que punir, tem que queimar o cara. Se deixar, o leitor mata a pessoa ao vivo lá, né? Então, assim, eu acho que a gente vive um problema, é um problema secular, isso que a gente está atravessando. A gente nunca teve essa cruzada contra a corrupção, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é combatendo sem observando a Constituição que vai melhorar. O senhor pensa que os aspectos sociológicos, por exemplo, do desenvolvimento da própria sociedade, e uma das discussões que nós tivemos aqui foi que a nossa Constituição ela é muito nova, mas ao mesmo tempo foi o maior período até então que nós tivemos uma democracia com um período tão extenso assim, de 27 anos, quase 30 anos assim de democracia. Você acha que a gente está vivendo um momento assim retrô, né, que é essa coisa assim tem gente que não, tem que voltar com a ditadura, tem que matar bandido bom e bandido morto, essas coisas assim. Você acha que isso é talvez um momento retrô assim, da sociedade nacional? Mas isso aí, a gente tem visto isso no mundo inteiro, né? Sim. No mundo inteiro, né? A gente tem visto até mesmo... E acaba que vira um reflexo, né? Aqui, né? Do mundo, a gente tem visto que hoje a ideia de punição ao ferro e fogo está sendo muito enaltecida. É um perigo. Não que a ditadura, enfim, não quero entrar nesse viés, né? Uma coisa muito política, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a população está querendo. A população hoje, ela se viu, hoje ela conseguiu, porque o povo foi às ruas, conseguiu tirar, entre aspas, né, um governo que seria conseguiu corrupto e colocando outro, enfim. A população viu a força dela. Esse é um momento interessante, porque isso aconteceu também na época da ditadura, as pessoas foram à rua e tal, enfim. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a própria história julga a gente, né? A gente pode ser julgado pela história. E eu, particularmente, eu acho que o combate à corrupção tem que ser feito. Mas o que a população fez, que foi sair às ruas, pedir outro governo e tal, se isso mudou ou não, a gente tem que ver essa questão, se houve uma mudança, se não houve uma mudança. E eu, particularmente, acho que o problema não é o governo em si, é a cultura. A gente tem que buscar lutar contra a corrupção, mas a gente tem que olhar para a gente mesmo. Eu acho que tem até uma frase interessante, até o Rumi que fala, né, que antes eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, eu estou mudando a mim mesmo. Kennedy fala isso também, que a gente não tem que falar o que o governo pode fazer por mim. É o que eu posso fazer pelo governo. Então acho que a gente tem que parar com esse negócio, vou furar fila, eu vou fazer carteirinha falso de estudante, eu vou entrar na contramão ali rapidinho. Se cada um mudasse essas pequenas corrupções, a gente mudaria a nação como um todo. Então acho que um problema é mais nosso do que o outro, né? A gente tem que mudar a gente para mudar a sociedade. Então esse é o ponto que eu acho. Bola com você, João. Eu acho que o grande ponto é que como ficou a impunidade durante alguns anos, né? E temos exemplo com um cidadão mais humilde. Eu já fiz um estágio numa vara criminal no fórum
E lá você via processo, pessoas sendo investigadas porque ela estava furtando uma picanha, que o quilo dava mais ou menos R$100 e poucos. Você vê muitos processos disso. E você vê grandes roubos, que às vezes a impunidade é muito grande. Você vê quantos homicídios. Saiu uma reportagem recentemente falando do número de homicídios no Brasil nesses últimos tempos. E o que realmente fica concreto ali, que vai a uma punição, são muito poucos. Então a impunidade ficou muito grande. E eu acho que alguns benefícios no Brasil precisavam ser revistos em questão da progressão de pena. Sim, eu fui muito tempo a favor da ressocialização, mas eu acho que a punição, às vezes, tem que ser um pouco maior, porque as pessoas não estão levando nada a sério aqui no Brasil. Então, acho que tem que... É uma reflexão que eu tenho feito em relação à impunidade. Muito bem. Deixa eu fazer um intervalinho, vou tomar uma aguinha. A gente já está tomando água, vamos tomar mais água aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Não saia daí. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A prudência no trânsito é uma das ações fundamentais para evitar acidentes. Com esse foco, a Prefeitura de Nova Lima investe em ações educativas durante o ano e realiza a campanha #Minha Escolha Faz a Diferença, como parte da Semana Nacional do Trânsito. A Prefeitura tem se empenhado em trazer mais segurança ao trânsito da cidade e as campanhas de conscientização são fundamentais para que possamos promover uma mudança significativa na forma como os motoristas e pedestres encaram o trânsito, sempre com o objetivo maior de preservação da vida. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º recordista de mortes no trânsito. Cerca de 50 mil pessoas por ano no país morrem vítimas da imprudência ao volante. 30,8% das mortes registradas em 2016 no Brasil foram por falta de atenção no trânsito. É importante conscientizar a população, um trânsito mais seguro, evitando acidentes e mais atenção no trânsito, como descuido com o uso do celular. Como resultado dessas ações, o Observatório Nacional de Segurança Viária entregou à Prefeitura de Nova Lima o certificado Laço Amarelo, que simboliza o comprometimento do município em reduzir o número de acidentes e promover mais segurança no trânsito. Nova Lima é o primeiro município do estado de Minas Gerais a aderir ao programa Laço Amarelo. O trânsito brasileiro hoje tem um custo social de 56 bilhões de reais ano. Uma pessoa morre a cada 12 minutos. Então, a partir de agora, a Prefeitura vai ter um projeto educacional, de marketing, de levantamento estatístico para a melhor gestão do trânsito. Além das campanhas, a Prefeitura fará teatro nas escolas, blitzes educativas e simulações para treinar os profissionais para agir em caso de acidente. Fala, cidadão! É de suma importância. É de tudo que vem para somar, principalmente de benefício de contra-acidente de trânsito, para diminuir os acidentes de trânsito, para educar mais o trânsito, é super importante, é muito bom. Seja prudente no trânsito, não use celular ao volante. Minha escolha faz a diferença, participe! Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral, e a gente precisa falar também um pouco, dar uma pauta mundial também para o programa, E nada melhor do que falar dessa intolerância que a gente está vivendo aí no mundo inteiro, supremacia branca,
essa questão da intolerância de uma forma geral, um governo como um governo americano, por exemplo, que representa totalmente essa intolerância toda, e aquelas pessoas que estavam escondidinhas lá dentro do armário puseram a cabecinha para fora, né? Então, eu queria ter a opinião dos dois aqui, começar com o professor. Como é que você tem visto tudo isso na sociedade mundial, né? E isso acaba que acontece num grande centro, pode ser nos Estados Unidos, em Londres, né? Qualquer outro lugar, mas espalha para o mundo inteiro. Como é que você vê tudo isso, assim? Como é que você tem visto tudo isso, né? Bom, hoje a gente pega o exemplo dos Estados Unidos. Com o atual governo, a gente tem visto que ele é intolerante mesmo, quer construir um muro, e a população mesmo norte-americana que votou nele, ela inclusive apoia essa ideia. Então, eu acho que cada vez mais a gente está tendo essa ideia da supremacia branca. Tivemos aqui no Brasil também aqueles nadadores olímpicos, né, que vieram aqui, sim, urinaram no posto, fizeram aquele tanto de coisa lá e foram embora. E não deu muita coisa para eles. Aí até o próprio pessoal dos Estados Unidos falando, mas se fosse um negro? Se fosse um negro, será que ele teria ido embora? E aí começaram a postar essas questões. Eu acho que hoje a gente tem visto que o mundo está tomado de ódio, de intolerância, em todos os aspectos. Eu acho que a população brasileira também, ela não está mais respeitando o direito do outro. A gente tem visto isso de forma aberta. Eu até estava vendo esses dias aquele seriado do O.J. Simpson contra os Estados Unidos, o povo, né, contra o Jay, né? E a gente vê claramente isso, que por ele ser negro, por ele ser uma pessoa famosa que veio do nada e alcançou o estrelato, a própria promotora do caso, que é uma pessoa branca, né, até os investigadores brancos querendo pegar ele, porque ele é O.J. Simpson, ele é negro. E isso está se reproduzindo hoje. A gente tem visto no próprio Brasil hoje, eu vejo muito isso. As pessoas que discriminam, não querem estar perto de pessoas humildes, de pessoas pobres. Hoje em dia mesmo as pessoas estão inseridas. Até porque a gente vive essa ideia de modernidade líquida, né, que eu já falei. Sim. E a população está inserindo, seja negro, branco, amarelo, em todos os estratos sociais. E a supremacia branca, aqueles que já estão no poder há bastante tempo, eles não estão gostando de ver isso. E tem feito certas discriminações. Isso aí eu acho muito ruim. Eu acho que hoje a gente tem que ter uma sociedade plural. Eu volto a falar na Constituição, que é o meu grande norte, a sociedade é plural. A gente tem que aceitar os gays, tem que aceitar os negros, as pessoas, mães solteiras, até o próprio Ministério Público, eu como promotor de justiça, a gente defende as minorias. Então eu acho que a sociedade tem que passar hoje a valorizar a minoria e não discriminar, mas está difícil, porque hoje a gente tem visto certos segmentos da população que estão aqui discriminando muito e com muito rigor. Eu vejo que temos passado por Fizemos até um programa, né, João? Fizemos um programa especial sobre isso, né? Que estamos passando por uma transformação e muitas vezes as pessoas não estão sabendo qual o melhor caminho para se levar. Que ela está vendo aquele direito, ela vê na mídia, que hoje também tem aquela leitura fácil. A pessoa lê uma manchete, não se aprofunda dentro dos temas. E aí já toma aquela conclusão, já toma aquela opinião e já sai repelindo ela e fazendo contextualizações. Nós temos hoje o poder da rede social. Vimos agora aí, hoje, né, quase uma guerra mundial por causa de uma rede social. O presidente dos Estados Unidos fez um Twitter falando que dentro de pouco tempo a Coreia do Norte não existiria mais. Nisso, um ministro de Relações Institucionais da Coreia do Norte já falou que estava declarado guerra, que já ia abrir as normas de defesa do país. Aí já veio agora um oficial da Casa Branca falar que ainda não tem nada de guerra declarada. Então você vê a força de um Twitter de quase declarar uma guerra e matar ali milhões de inocentes, milhares de pessoas, guerra entre grandes dois países. Você tem a condenação das pessoas, que não tivemos aí recentemente essa decisão do juiz, que a mídia colocou como uma questão de cura gay, as pessoas retuitaram e compartilharam sem saber o entendimento, virou uma campanha, mas ninguém parou para ler a decisão. Tivemos essa questão também do ejaculação dentro do ônibus, que as pessoas também replicaram como se fosse um fato, mas não leram a decisão. Essa parte interessante de fazer um recorte, que essa é a palavra da moda, né? Vamos fazer um recorte, né? Essa questão, nós discutimos aqui semana passada, inclusive a doutora Camila Félix esteve aqui e tal, e o doutor Cristiano também. Ela também é uma penalista garantista também, né? E, doutor Cristiano, como é que
foi a soltura dessa pessoa, assim, que ele ejaculou na mulher no ônibus, e deu aquela confusão, deu aquele pandemônio todo e tal. E o juiz foi criticar demais porque liberou o rapaz. O que te garantia, o que o cidadão tinha de garantia ali que pudesse ser solto ali naquele momento e tal? Apesar desse momento que a gente está vivendo nessa condição que nós floreamos todas aqui. Bom, mais uma vez a questão da intolerância, né? Porque eu, como professor, aplicador do direito, eu tenho que ver tecnicamente o que aconteceu ali. Ele estava no ônibus e aí ele ejaculou, péssimo isso, ejaculou lá na mulher, sem que ela visse. Depois ela foi ver e ele tinha ejaculado nela. Esse fato em si, esse recorte, o que é isso? Isso autorizaria prender? Ele soltou? Qual é o fato? É igual muito bem aqui o João colocou, a gente não pode simplesmente falar, soltou, estuprador, não sei o que, errado, tal. A gente tem que ver o que aconteceu ali. Vamos aprofundar. Eu até fiz já um Periscope, né, que é uma rede social que a gente usa muito aí para fazer aulas e tal. Eu até falei nesse Periscope, expliquei item por item por que não seria estupro e nenhum outro artigo do Código Penal. O estupro tem que ter violência. Tem que ter grave ameaça. Ali não teve, a pessoa não sabia o que estava acontecendo. Ela, de repente, tomou lá aquela ejaculada lá sem ver. Então, o estupro não foi, que seria um crime hediondo. O estupro tem que ter violência, tem que obrigar ela a fazer um ato sexual e assim por diante. Estupro do vulnerável, muita gente falou, outro crime hediondo. Teria que ser menor de 14 anos, doente mental, ou tivesse embriagada, ou tivesse dopado. Não era o caso também, que também autorizaria a prisão dele. O que ele fez ali? Infelizmente, a nossa lei penal não tem esse fato em si. Nosso código é de 40. A gente não teve uma disposição penal trabalhando esse caso em especial. O que sobrou para ele? Sobrou o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que é uma lei que autoriza que a pessoa que faz uma contravenção penal, ela tenha uma transação penal, em que o Ministério Público chama a pessoa lá e fala, olha, você fez uma contravenção penal, você paga uma cesta básica ou uma prestação de serviço de comunidade, você está liberado. Então, te pergunto, proporcionalmente falando, como é que um juiz tecnicamente atuou, falou, olha, isso aqui é uma contravenção penal, que autoriza uma transação, como é que ele vai prender a pessoa? Seria a prisão pior do que a pena que essa pessoa teria por contravenção penal, que seria lá pagar uma cesta básica, assim por diante. Então, o juiz atuou certo. Só que as pessoas olham muito para esse fato e falam assim, que absurdo, se fosse sua filha, se fosse sua mãe. Ah, mas se fosse assim, eu até falei com algumas pessoas, a gente tem que discutir a pena de morte, né? Que eu mataria uma pessoa dessa, se for pensar, né? Discutir a pena de morte, mas não é o caso, a gente não pode se colocar, se fosse a minha filha, se fosse a sua. A gente é o seguinte, tecnicamente falando, o que aconteceu ali? Foi uma contravenção penal. Então, o juiz atua certo. E o direito, é importante falar, o direito não é achado nas ruas. O direito está nos livros, na Constituição, não é o que o povo acha. É o que está na Constituição, é o que está ali no Código Penal. Tudo bem que isso é muito ruim o que ele fez. Eu abomino esse ato, é imoral. Mas, tecnicamente falando, qual é o enquadramento que a gente tem hoje? O enquadramento hoje é uma contravenção penal, então não tem muito o que fazer. O juiz atuou certo, apesar de a gente ver lá a rede social começaram a colocar pôster do juiz lá com esperma no rosto, enfim, xingando ele. As pessoas estão tomando certas ondas, a ideia até de contracultura, né? E contra a cultura, né? Sim. A cultura, o juiz é uma cultura, o promotor é uma cultura, indo contra a instituição por ser aqui isso relevante, né? E sem estudar o caso. Aquilo ali foi uma contravenção, então eu não autorizaria a prisão. As redes sociais hoje é um fator predominantemente, não vamos colocar predominantemente, mas é um fator preponderante para a intolerância e tal, nessa situação do jeito que está? Sim, temos observado o surgimento de juízes, né, que a gente fala, os juízes de redes sociais, e também aquelas pessoas que pessoalmente são tranquilas e serenas e atrás de um teclado vira ali um verdadeiro leão. E muita gente não tem coragem de falar as coisas na cara e pessoalmente. Aí dentro da rede social se transforma.
Esse ponto que foi falado aqui, a gente pode olhar que é um efeito reflexivo. Nós temos um código de 1940, o Código Penal. Nós temos deputados aí, 513 deputados. Nós temos mais 81 senadores. Por que esse código não foi revisto até hoje? Por que isso está parado? Aí a gente vem naquela questão do voto popular. Por que a pessoa não está cobrando isso do representante dela legal? Aí surgiu, após isso, né, que as pessoas ficaram assim, não tem como condenar esse cidadão. E aí já surgiu lá a bancada feminina, já está juntando, já está apresentando novos projetos de lei para alterar essa lei. Mas por que isso não foi feito antes? Por que o nosso código não foi reformado até hoje? Por que isso está parado? E da mesma forma que as pessoas cobram que o deputado esteja presente aqui num evento da associação dela, aí as pessoas falam, o político não trabalha. Não, ele trabalha muito, mas ele trabalha muito naquele voto. A pessoa recebeu uma coisa pessoal, ela não está preocupada no âmbito geral com a reforma de uma lei, se ele está fiscalizando, fica mais preocupada se ele deu um presente, se ele deu uma bola, se ele ajudou no evento beneficente. Então nós temos que fazer essa reflexão. E aí a gente pega na rede social, as pessoas ali... Teve um caso recente de uma pessoa que estava no horário de trabalho, postou lá, estou aqui num sítio, e tinha falado que não iria no trabalho porque estava doente. Isso deu a demissão dela com justa causa. E na Justiça do Trabalho ela não ganhou nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tem postado nas redes sociais. Saber ali que não é uma questão de... Ali é para a gente fazer um contato, uma questão profissional, e não é ficar para ostentações e coisas do dia a dia fúteis, vamos se dizer. É um divertimento também, mas temos que ter uma cautela. Professor, a gente estava falando aqui antes de começar o programa que tem um processo de alteridade, que aquilo, para explicar para a pessoa que é alteridade, é aquilo que vem do outro, né? E a gente tem um lapso temporal pequeno de democracia. Essa questão sociológica, junto com rede social, com essa coisa toda, isso faz com que a sociedade, ela às vezes até se embaralhe com tanta informação e com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque às vezes as pessoas... tem aquela questão também da coisificação da felicidade, né? Então, tipo assim, para ser feliz tem que ter as coisas, e não precisa ser nada. Você tendo as coisas já é o suficiente. Isso tudo embola a cabeça, você acha que isso tudo embola, assim, e cria esse tipo de intolerância que a gente tem vivido aí? Hoje em dia, o que a gente tem visto é que a pessoa busca o ter, né? E não o ser. Se a gente olhar no simples Instagram, rede social hoje que tomou conta aí do mundo, as pessoas estão postando mais o que elas têm e não o que elas são. A gente vê pessoas postando carro, relógio, corpo, enfim, só o ter em detrimento do ser. Isso acaba que a gente passa a não respeitar o outro. A gente passa a não ter o respeito da essência, enfim, a gente passa a respeitar o outro pelo que ele tem, não pelo que ele é. E acaba degringolando porque a gente tem visto aí. Então é muito ruim. Hoje a gente vê que a sociedade mudou muito, né? É uma sociedade materialista ao extremo e que não está errado, claro, a pessoa que trabalha, quer buscar ter, ótimo, mas ela tem que se lembrar também da essência. Tem que se lembrar também do ser, até porque a gente vai deixar isso aqui para alguém. Eu tenho uma filha, eu quero que a minha filha aqui, ela cresça aqui tendo em vista a ideia de ser. E Como é o nome da sua filhinha? Helena, né? Um abraço para você, viu, Helena? E eu até falo, isso é uma questão até interessante em sala de aula. Hoje a gente vive uma síndrome na criminologia que chama síndrome da Barbie. O que é a síndrome da Barbie? Hoje em dia, desde criança, a Helena, por exemplo, a minha esposa, eu falo que a gente tem que criar ela para ela ser, para ela ter aqui decisões. Porque se a gente parar para pensar, toda mulher hoje no país, infelizmente, ela é criada para servir. Sim. Bonequinha Barbie, por isso que a síndrome da Barbie, nome, né? Bonequinha Barbie, cozinhar, brincar de fazer... Comidinha, né? Comidinha. O médico é o outro, é o menino. E o homem é bola, é carro, é brincadeira espacial, que demanda estratégia, né? Isso aí eu falo que a gente não pode fazer, porque está coisificando. E essa síndrome aí, inclusive, hoje se estuda que muitos estupros
não são aqui levados ao conhecimento da polícia por causa da síndrome. Aquela menina lá do Rio de Janeiro, que foi estuprada várias vezes, do estupro coletivo, vários traficantes ficaram lá estuprando ela, não foi a primeira vez aquilo. Aquilo ali já era feito várias vezes, eles estavam fazendo aquilo. Só que ela tinha vergonha de falar isso. Por quê? Porque ela não tinha recepção aqui da própria polícia. Ela foi uma vez na polícia e o delegado, que até foi tirado do caso, falou lá, mas você vai pra baile funk sem calcinha, você já transou com eles várias vezes, agora você vem cá falar que foi estuprada? Então, assim, coisificando ela. Mas como ela, desde criança, ela foi tratada como coisa, ela passa a ter visão de que ela é coisa e aceita essa posição. Então a gente tem que quebrar isso. Eu tento ao máximo lá em casa falar com a minha esposa, que é a Isabela, né? Ô, Isabela, a gente tem que dar para Helena carrinho, boneca, bola, outras coisas. Ensinar a gostar de futebol, também, gostar de futebol americano, né? Essas coisas que dominam, assim, que a nossa sociedade patriarcal, igual a gente vive, domina assim, o mundo do homem, né? E acaba dominando também o mundo do homem, acaba dominando o mundo da mulher, né? Gente, brigadão mesmo pelo esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Tá ótimo. Professor, foi um prazer te receber aqui. A porta do Cultura Geral e da TV Banquete está aberta aqui para você. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao Cultura Geral. Eu estou aqui só agradecer, viu, Betão, e também ao Dr. João, né, que fez o convite especial. A gente já tem uma amizade de longa data. E eu também, como cidadão aqui, moro em Nova Lima, né, e sou muito aqui grato a essa cidade, sou muito grato aqui a poder falar para as pessoas que estão nos assistindo. A própria Faculdade de Direito Milton Campos, onde eu lecionei durante 10 anos, estou à disposição sempre para os mais variados temas, seja de penal, sociologia. O que eu quero é poder contribuir para a gente ter uma sociedade melhor. Então, meus agradecimentos aos telespectadores, ao Betão e ao Dr. João também. Segunda-feira tem mais, João? Segunda-feira nós vamos bater bola, né? Segunda-feira estamos aí novamente, vamos vir com uma pauta aí sobre futebol. Agradecer muito aqui ao meu amigo Dr. Cristiano Gonzaga por ter vindo aqui hoje, comparecido. E aqui, ao mesmo tempo que nós temos um debate técnico, a gente também tem um bate-papo legal, né? Sem sombra de dúvida, né? Gente, chegamos ao final aí de mais um programa Cultura Geral. Tenho que correr porque eu tenho uma prova de prática 3 trabalhista, né? E amanhã estaremos de volta com mais um... Amanhã, não perca, o programa amanhã é com o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras. Mais uma vez, a gente vai falar aí, eles estão com a missão lá no Mato Grosso, com a população ribeirinha. É um programa super legal, tem um exército junto e tal, é um negócio muito bacana. Não perca o programa de amanhã, mais uma vez, aquele programa emocionante, né? Para quem não sabe quem é o Fraternidade Sem Fronteira, é aquela turma, Letícia aqui de Nova Lima, junto com o Rodrigo, de Belo Horizonte, mais uma outra gama de pessoas, que trabalha com o pessoal da África, do Sul, do Norte de Minas e da população ribeirinha também, tá certo? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.